Quero convidar, então, o Henrique Javi. Ele foi secretário da Saúde do Ceará e hoje, atualmente, ele é diretor do SESC Ceará. Henrique, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e fique à vontade em comandar a próxima mesa. Obrigado, Clara. Um bom dia para você. Primeiro, uma saudação pela sua brilhante condução ao longo de todo esse dia. Está todo mundo muito empolgado e você tem muito a ver com isso. E, obviamente, um grande abraço aí para todos do Sequali que promovem essa jornada de gestão e inovação em saúde. Não deixa de, por si só, já ser uma inovação, porque faz parte do lançamento desse curso, dessa pós-graduação em gestão da qualidade e acreditação, e, sem dúvida nenhuma, enriquece todos aqueles que fazem, operam e lidam com os sistemas de saúde por todo lugar. O nosso tema dessa mesa é inovação em saúde. Inovação é uma palavra super doce, super da moda, mas que é muito mal compreendida e, às vezes, nem aplicada. Muita gente pensa que está aplicando inovação e nem faz isso, em especial no segmento saúde. E é por essa razão, é por esse motivo, que a gente trouxe gente que entende demais esse universo e temos a honra de receber aqui o Chander João Turcati, Head de Inovação do Hospital Dona Helena, de Santa Catarina, com 14 anos de experiência na área de saúde, formação, tecnologia e gestão empresarial. Um prazer enorme, viu, Chander, estar com você aqui, vê-lo ao vivo. Nós só tínhamos conversado um pouco por telefone. Seja bem-vindo. E junto com o João também temos aqui o Rivânio Paulino, diretor de gestão estratégica do ISGH, com mais de 15 anos de experiência com formação de equipes e liderança em saúde. Rivânio, seja muito bem-vindo, também aqui um prazer enorme, é uma pessoa que eu já tive um privilégio de diversos momentos estar junto, e hoje está nessa casa aí que também já fiz parte um momento, que é o ISGH. Meus amigos, essa história da inovação, falei agora há pouco, né, que principalmente na área da saúde, que parece uma coisa que todo mundo entende, parece uma coisa que todo mundo fala dela com muita facilidade, mas nem sempre é assim. E por essa razão, acho que seria interessante a gente ouvir um pouco da trajetória de vocês. Essa tal de inovação é uma coisa que acontece facilmente na vida da gente, ou ela é uma construção que a gente leva com o tempo? Como é que ela chegou na sua vida, Chander? Como é que ela se apresentou na sua trajetória profissional? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse grandioso evento. É um prazer da nossa instituição, o Hospital Dona Helena, de Joinville, Santa Catarina, também estar participando. Eu vou dizer que, na verdade, eu acho que a inovação ela vem da gente, né? Eu, particularmente, sempre fui um agente de mudanças, né? Sempre tentei propor mudanças por onde eu passei, pela minha trajetória profissional, de uma forma a deixar um legado. Pequeno, médio, grande, sempre indo nesse viés do que a gente pode fazer com eficiência, entregando uma experiência melhor, com resultados e com qualidade, especificamente sempre tentando gerar valor por onde a gente passou. Eu acho que não é o bichinho da inovação, né? Agora a gente pode falar de bichinho de inovação, mas na verdade eu acho que vem muito assim do que a gente vem construindo na nossa carreira, as pessoas por quem nós passamos, quem nós seguimos, né? Então na minha carreira em si, eu sempre tentei me espelhar, né? Dizem que a gente é espelho das 5 pessoas com quem mais a gente se relaciona, e eu sempre tentei me espelhar em nomes de grande porte, de grande contribuição de conhecimento. E eu sempre tento aproveitar 10 minutos de reunião, para mim, muitas vezes é uma pós-graduação nas pessoas com quem eu me espelho. Perfeito, Chander. E agora eu queria ouvir o Rivânio, e achei interessante na sua fala, quando você fala que foi uma construção. Mas dizem, Rivânio, que tem gente que nasceu chipado, já nasceu assim. Você é desse que já nasceu chipado com essa questão da inovação, ou também fez parte da sua história essa gradação e se tornar algo que foi se construindo também ao longo da sua trajetória? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Henrique, aí pela pergunta e pela condução, e pela Clara aí pelo convite.
Foi muito um pouco disso, viu, Henrique? Eu, desde muito pequeno, eu era sempre aquele que gostava de fazer tudo diferente. Briguei com meu professor de matemática uma vez, porque eu queria fazer, ele me ensinou e mostrou o livro como fazer um cálculo, e aí eu quis fazer diferente. O resultado deu certo, mas ele me deu nota baixa porque eu fiz diferente. Aí eu tive que mostrar e levar para uma comissão de professores para mostrar que meu resultado estava certo e o cálculo não era inválido, né? Então, é muito disso, assim, eu sempre tive essa iniciativa de fazer diferente. Então, a minha trajetória tentando fazer diferente, eu lembro quando a minha mãe fazia um curso de datilografia, a maior parte dos que estão ouvindo nem sabe o que é isso, mas datilografia era um curso, um dos mais importantes que tinha no passado, viu, pessoal? E ela queria que eu fizesse curso de datilografia. Eu falei, não, datilografia eu não quero alguma coisa diferente. Aí apareceu na cidade um tal de um curso de digitação. Aí eu fui fazer o curso de digitação. Ninguém sabia quem era, eu era um dos poucos alunos, porque ninguém queria fazer esse tal de curso de digitação. E eu fui fazer o curso de digitação. E aí, isso já tem 37 anos atrás, né? E aí eu fiz há 37 anos atrás digitação, depois eu fui ser programador, quis ser programador, era uma coisa nova, ninguém sabia o que era, meus pais não sabiam o que era, vamos pagar um curso de programação para você, o que é isso? E aí eu fui fazer um curso de programação, fui ser programador. E aí sempre surgiu a minha trajetória aí, assim, sempre com o pé na inovação, sempre querendo fazer algo diferente, sempre tentando melhorar alguma coisa através dos processos, através da inclusão da tecnologia. E aí é um caminho bem interessante e longo que a gente pode discutir bastante aqui com todos que estão presentes. É isso, meu amigo Henrique, é uma trajetória aí, até hoje não consegui me livrar dela, viu? Acho que não tem jeito não, viu? Não tem jeito, tem que continuar, né? Porque agora cada vez mais, né? E uma coisa que é interessante, né, que a inovação acaba sendo aquilo que talvez tenha impulsionado a humanidade desde os primórdios dela, né? Mesmo sem, às vezes, a gente ter consciência disso, é sempre uma inquietude humana, é uma busca sempre de melhorar, de fazer diferente, como você colocou, como o Chander também colocou, ao longo das nossas diversas ações, das nossas diversas promoções que a gente, nos nossos trabalhos faz, acaba sempre estando buscando isso, né? Aprender com o ontem e sempre buscar fazer o melhor. E aí, sem dúvida, isso já fica uma dica aí para aqueles que estão interessados em fazer a pós de qualidade e acreditação, porque a qualidade e acreditação tem tudo a ver com o tema inovação. Inovação sempre é aquele DXzinho, aquela capacidade de fazer melhor a cada dia, e isso aí é o que motiva quem está nessa pós. Quem quiser saber mais disso aí, pode ir chegando, que vai ser super enriquecedor a presença de vocês também. Rivânio, dentro dessa lógica aí do que a gente falou, eu lembrei certa vez, sabe, que eu tive numa palestra do TCU. Né? Nessa palestra do TCU, ela era sobre o tema inovação, tinha lá um membro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a discussão era justamente isso, se era fácil fazer inovação dentro dos setores públicos, né? Quiçá, imagine, nos setores públicos de saúde. Houve um caloroso debate entre o membro do Ministério e o do TCU, porque o pessoal do Ministério disse que a maneira como os órgãos de controle veem inovação é sempre de uma forma muito tradicional, muito restritiva, muito na dúvida se aquilo ali, de repente, ela está se conformando de uma forma adequada. E o TCU, por sua vez, fez um convite que é semelhante ao que o Sequoia está promovendo agora. Fez um convite para que a gente conhecesse mais sobre os projetos de inovação que as estruturas públicas têm, que as estruturas públicas fazem, para que o TCU também se instrumentalizasse, se modernizasse e, obviamente, inovasse. Baseado nesse comentário, Rivânio, existem barreiras ou dificuldades para inovar em saúde, sobretudo no setor público? Se sim, tem diferença com o setor privado? O que você acha disso? Ou é ilusão da minha cabeça? Henrique, assim, durante esse período todo aí de vivência, tanto no setor público como privado, eu me deparei com algumas situações que podem ajudar a responder a pergunta, né? Teve uma certa vez, recebendo a vigilância sanitária em um serviço de saúde,
As duas pessoas que nos visitaram lá me pediram para ver os livros pretos de manutenção dos equipamentos. Aí eu comentei com elas o seguinte: olha, eu desenvolvi aqui uma aplicação onde eu concentro toda a ficha técnica, manutenções preventivas corretivas, fabricante, tem tudo que as senhoras precisarem num ambiente só. Deixa eu mostrar aqui no computador, né, para as senhoras. Aí elas me falaram a seguinte resposta: não pode. Eu preciso ver o livro preto. Aí eu falei: olha, tudo bem, mas nós vamos conseguir ver tudo, que aqui tem muito equipamento, então até que a gente veja todos os equipamentos, eu consigo mostrar para as senhoras aqui esse resumo geral. Caso as senhoras percebam que alguma coisa é necessário ir até o livro preto, eu posso mostrar. E aí elas mesmo assim não quiseram nem ver. Eu mostrei também uma gestão à vista que eu tinha na parede, onde eu tinha lá equipamento por equipamento, ficava no corredor onde a qualidade passava, porque ali também a gente tinha uma sinalização, se estava perto da manutenção corretiva, se estava perto da preventiva, se estava perto das calibrações dos equipamentos, e ela também não teve muito interesse de ver. E nós fomos lá nos livros para mostrar ali em loco em cada equipamento. Ela conseguiu ver 2 ou 3 lugares. E aí, até para todo mundo que está vendo, como é interessante as coisas. Dessa visita, elas tiveram esse olhar. Da segunda visita que elas vieram, elas já quiseram olhar a planilha. Que era na realidade, eu queria uma macro em cima de uma planilha e virou um sisteminha, né, para gestão de equipamentos. E aí elas quiseram ver a planilha, mas ainda estavam atentas ao livro. Mas depois, então, vamos no livro. Da terceira visita nesse mesmo serviço, elas já estavam tão envolvidas e já conheciam. Não, eu quero ver aquele seu sisteminha. E eu mostrei o sisteminha para elas, gostaram. Legal, não quero nem ver o livro. Agora eu queria que você me autorizasse a uma outra pessoa ver esse instrumento seu, que é um colega nosso da vigilância, que ele está fazendo mestrado e ele quer usar o modelo também, ajudando lá no trabalho dele. Eu falei: tudo bem, pode vir visitar e conhecer. Então, acho que é um caminho que é uma construção, como, né, a gente viu aí ao longo do dia da manhã, e o Henrique também comentou, o Xander também comentou. Acho que nós temos que fazer uma construção. Fácil não é, eu acredito nisso. Eu estou trabalhando com inovação e tecnologia há muitos e muitos anos. Então, eu lembro quando surgiu a planilha Excel e as pessoas faziam todos os cálculos na mão, foi muito difícil. Na realidade, eu comecei com Lotus 1, 2, 3, não. Na realidade, comecei com Calc, depois Lotus 1, 2, 3, depois 4 Pro, depois que chegou o Excel. E eu tentava... Entregou a idade, sem querer revelando. É porque aqui, o Photoshop eu usei aqui, vocês não estão vendo esse fundo aqui, SGH, tem aqui um cabelinho que está branco, eu coloquei mais escurinho. A barba branca eu tirei para não ver, viu? Revelando aqui a idade. Mas aí eu acho que é uma construção, e uma construção que já foi mais lenta e hoje está um pouco mais veloz. Eu lembro que antigamente, quando eu mostrava alguma coisa no computador, eu tiro até meus pais, eles não queriam ver. Hoje minha mãe tem Instagram, tem Facebook, hoje ela edita foto, hoje ela faz uma série de coisas que ela não fazia antes. Então, acho que isso é um caminho que até os órgãos de controle, percebendo que a facilidade do que está vindo, assinatura digital. Então, hoje você tem os certificados digitais e que tem valor, né? Então, hoje você tem como mostrar um documento digital. E, aos poucos, isso tem, pela minha percepção e pelas minhas interações com os órgãos de controle, mostra que, aos poucos, isso tem chegado. Eu acho, na minha opinião, que poderia ser mais rápido, mas eu entendo a sociedade, a mudança da sociedade, que ela é lenta, mas acredito que nos últimos tempos ela tem acelerado um pouquinho mais. Como eu sou mais acelerado, eu queria que já tivesse ido mais longe, eu queria que já tivesse um pouquinho mais rápido, mas é assim a construção. Na minha opinião, é isso, amigos. Beleza, Ivânio. Xander, tem uma coisa que me causa uma certa inquietude, talvez seja uma impressão, mas eu acho que a maioria de nós ou confunde ou já confundiu em algum momento da vida inovação com invenção. Tem diferença, Xander, essas duas condições? Henrique, sim, tem. O que a gente entende aqui no Centro de Inovação do Hospital Dona Helena é que invenção é o que a gente faz de uma melhoria em cima de algo, ou de uma melhoria de processo,
ou de uma melhoria que talvez aumente uma oferta, ou que eu coloque algum tipo de tecnologia, de algum equipamento novo. Isso, para nós, a gente está considerando muito mais como invenção, efetivamente, porque a invenção em si, ela não tem o cliente no centro dessa do novo olhar, da nova experiência. Quando a gente fala em inovação, a gente tá trazendo para cá o cliente no centro do que a gente está pensando de entrega. Então, para nós aqui, quando a gente fala em inovar, a gente sempre está olhando para o cliente no centro. E aí, para nós, a inovação é isso. Como que a gente entrega? Faz uma entrega de valor de uma forma que eu permita o meu cliente, né, o meu paciente, a participar, a personalizar, e ele também, não só na sua participação da sua jornada assistencial, mas na participação dele como comunidade, na participação dele como município, como estado, como comunidade federativa, né? Para dentro do contexto de saúde. Então, para nós, a inovação ela sempre vai nessa linha, o cliente no centro de tudo. Então, eu posso citar um exemplo bem claro disso, Henrique. Pronto. Quando a gente começou o centro de inovação aqui, nós somos um centro de inovação de 4 meses. Mas até então, não é porque o Dona Helena começou a inovar agora. O Dona Helena vem inovando nos seus 106 anos de história. É um conselho muito ativo dentro da inovação. Na diretoria também vai muito nessa linha. Então, quando a gente começou a olhar dessa forma, e a gente começou a entender o que era inovação no contexto de saúde, a gente começou a fazer entregas melhores. Muitas vezes só por uma conversa em si ou por alguns eventos que a gente fez internos aqui. Ontem, achei uma coisa muito interessante. Ontem a gente saiu aqui de Joinville e foi para Florianópolis para conhecer 2 startups dentro de uma iniciativa. E quando a gente retornou, eu recebi uns 2 ou 3 feedbacks positivos da minha equipe, né, dos meus pares, dos meus colegas da instituição, onde, Xander, muito obrigado, agora a gente está realmente inovando com o cliente no centro de tudo, começou a me resgatar um pouco mais essa questão da tecnologia, da experiência do paciente, do aumento da oferta, do aumento da qualidade. Então, assim, foi muito positivo. Então, é nessa linha que o Dona Helena está seguindo. E eu entendo que essa é a linha que a inovação em saúde vai seguir. Ela já vem, mas ela vai tomar proporções maiores dentro desse contexto. Melhor experiência, aumento da oferta, qualificação de pessoas, qualificação de processos. Nós, especificamente, a gente tem uma série de critérios dentro das inovações, e um dos critérios é se nós conseguimos fortalecer o direito da saúde à população. Nós temos um eixo social de execução do inovador, né? Então, isso já começa a inovação que a gente tem pensado e o que a gente vai entregar nos próximos anos aqui de saúde em si. Muito, muito bom, Xander. Inclusive, achei muito interessante essa lógica da inovação colocando o cliente no centro, né? Colocar o cliente no centro, de repente, pode ser a palavra de ordem do século XXI para todos os segmentos, porque o centro já teve em muitos lugares, já teve na empresa, já teve no dono da empresa, já teve no cliente, na fala de muitas pessoas, mas ela talvez venha se consolidando agora. E acho que é muito interessante a inovação ser matriciada, ser motivada por essa impressão. A gente vai explorar um pouquinho isso daqui a pouco. Para vocês que estão chegando agora, né, que possam estar chegando aqui agora, a gente está aqui com o Xander João Tucarte, Head de Inovação do Hospital Dona Helena, e com o Rivânio Paulino, diretor de Gestão Estratégica do ISGH. Ambos aí com quase 2 décadas de trabalho nesse segmento e dentro da área de saúde, aí contribuindo nesse engrandecimento. Xander, voltando um pouquinho, você citou aí o Centro de Inovação do Dona Helena, né? Você podia descrever para a gente um pouquinho melhor a gênese desse projeto, quais as características dele,
Ao que me parece, pelo pouquinho que você colocou, ele em si mesmo já é uma inovação, ou eu estou enganado? Na verdade, ele é o fortalecimento da inovação que já existia dentro da nossa instituição. Nós somos uma instituição de 106 anos de idade, mas inovou até então, e agora a gente tem um processo mais robusto de inovação em si. Quando eu fui convidado para assumir como gestor do Centro de Inovação, do Inovadona, eu comecei a pensar como que a gente poderia fazer inovação dentro desse contexto. E aí, a minha primeira estratégia foi trazer inovação de fora para dentro, e não a inovação tradicional que a gente conhece, que é de dentro para fora. E aí nós começamos a pensar, bom, o que nós queremos como inovação? Então, primeiro nós definimos um propósito. Esse propósito ele foi criado, então, nessas palavras que eu comentei anteriormente, que é participação, personalização e desfecho. E, em cima disso, nós criamos alguns eixos de atuação. Esses eixos de atuação, eles permeiam pelo protagonismo. Então, nós temos o Saúde Protagonista, que envolve muito ações e iniciativas voltadas à genética, nanotecnologia, IA, genoma. Então, a gente está indo muito ao encontro dessas startups, dessas iniciativas voltadas à nossa alta complexidade e ao serviço de excelência que a nossa instituição possui. Também, nós somos uma incubadora. Nós temos o nosso centro, nosso eixo de inovação aberta. E dentro desse eixo, nós atuamos de uma forma que nós podemos investir tanto nas startups, indiferente do momento que aquela startup está, ou na iniciativa de uma outra empresa, pode ser que esteja podendo estar mais consolidada no mercado. Nós investimos fazemos investimentos financeiros, ou financeiros e mais expertise, ou muitas vezes só expertise. Nesse contexto da inovação aberta, eu gosto de brincar com isso, e até essa palavra não é minha, vou me permitir usar. Nós temos um grande parque de diversões em saúde para que as startups, para que as empresas se conectem conosco e desenvolvam as suas provas de conceito, os seus MVPs. Hoje, no nosso funil de iniciativas, nós temos aproximadamente 26 iniciativas. Depois eu até posso discorrer um pouco mais sobre isso. Uhum. Seguindo nessa linha dos eixos, nós temos também as nossas dores, e a gente começou a criar essas jornadas de dores aqui internamente, com os nossos amigos, colegas aqui, nossos parceiros de inovação em si. Depois nós temos um eixo que é o Saúde Apoiadora, o grupo, empresas de pequeno, médio, grande porte que querem alavancar a saúde no país por meio da sua responsabilidade social, por meio das suas verbas de marketing, pelo que for. A gente é um catalisador dessas iniciativas, também patrocinadas por outros centros. Nesse viés, a gente tem rodado aí no nosso funil empresas de tecnologia, engenharia, farmácia, indústrias farmacêuticas, enfim. Dentro desse contexto, a gente tem muitas empresas que vêm nos apoiando e para que a gente dê sustentabilidade e consiga entregar algo para a sociedade. E finalizando os eixos em si, Henrique, nós temos um eixo que a gente chamou de saúde social, né? Que esse eixo especificamente, ele faz o quê? Ele é uma derivação da nossa incubadora. Toda iniciativa, toda startup que vem incubada no Hospital Dona Helena, ela obrigatoriamente tem que entregar aquela solução, aquela tecnologia para um hospital SUS aqui de Santa Catarina. Muito bom. Então, ela vem para a Dona Helena, faz a sua prova de conceito num tipo de realidade de atendimento privado, mas ela também deve levar essa mesma tecnologia, fazer essa prova de conceito, esse MVP, em um hospital SUS, 100% SUS.
Então, o que a gente quer entregar com isso? Mas o centro de inovação Dona Helena, ele quer gerar receita? A gente quer chegar no 0 a 0 no final. E o que a gente tem de receita, a gente quer investir e devolver para a comunidade, de uma forma onde a comunidade tenha mais acesso à saúde, novas tecnologias, novos protocolos. E nesse contexto de atuação, Henrique, nós, como eu comentei, a gente permeia aí por 26 iniciativas essas que a gente está buscando como jornada de relacionamento do cliente, jornada digital. Nós estamos também com tecnologias voltadas à nanotecnologia. Eu estou conversando diretamente com o pessoal do MIT de como que a gente vai trazer essa tecnologia para o Brasil. Nós estamos também em algumas pesquisas voltadas a Alzheimer, epilepsia. Também a gente vai ao encontro da robótica. Aqui nós estamos com uma pesquisa voltada à epilepsia, só para destacar, que entrou pela inovação, que especificamente nós queremos antecipar a convulsão, a informação que aquele paciente vai convulsionar em até 10 minutos antes. Nós fizemos uma prova de conceito no Dona Helena e nós pegamos 2 casos que nós conseguimos observar que aquele paciente ia convulsionar. Uma, acho que foi 6 minutos, se eu não estou enganado, e outra foi 7 minutos. A tecnologia nos mostrou esse contexto. E a gente está indo também para outros vieses, né? Não só no contexto saúde assistencial especificamente, mas nós estamos indo para metaverso, nós vamos olhar estamos buscando fintechs, blockchain, Bitcoin. Tem uma tecnologia que a gente também está trazendo da inovação, que nós estamos... o objetivo final é conseguir antecipar preditivamente algumas patologias, como, por exemplo, o câncer. Perfeito. E qual é o tempo desse diagnóstico? 2 anos antes do câncer se manifestar. Fantástico. Então, nós, por microRNA, por DNA, nós estamos também fazendo um canal de comunicação com a Europa, e ali, especificamente, a gente quer trazer essa tecnologia para o país para que a gente não não apavore o paciente. Olha, você tem um câncer, né? Mas a gente não sabe onde ele vai se manifestar. Mas que a gente consiga saber e consiga trabalhar com inteligência artificial, com genética, probabilidades de onde esse câncer vai se manifestar, e em cima disso criar programas de autocuidado para aquele paciente ou até para aquela população, né, que se encaixam naquele contexto da epidemiologia apontada efetivamente. Outras assim que a gente posso destacar algumas aqui especificamente, mas em relação à automação de parto. Então, nós temos um projeto que chama Paciente 100% Conectado. Então, nós vamos colocar toda uma inteligência artificial na segurança do paciente, todo o back-office hospitalar dentro do hospital. A gente vai criar temos um conceito aqui de hospital do futuro, hospital 100% conectado. O que a gente quer fazer com isso? Né? Qual que é o nosso grande objetivo? Permitir com que hoje o técnico e o enfermeiro eles possam ir para um outro degrau da cadeia de atendimento, né? Ir para o penso, efetivamente. E um objetivo maior ainda que nós estamos buscando é exclusivamente a gente chegar próximo das instituições de ensino e nós começarmos a redesenhar os cursos de enfermagem e também os cursos de técnicos de enfermagem, já formando novos profissionais com toda essa tecnologia que a gente vai conseguir embarcar no paciente, no quarto, no posto e no hospital como um todo. Perfeito, Chander. O que eu pude observar aí na sua colocação é de que do nosso Brasil aqui, o Dona Helena já tem aí várias possibilidades aí de a gente ver daqui a pouco aplicações do Centro de Inovação, que apesar de tão jovem, né, que você citou que tem aí um pouco tempo de implantação,
mas por conta desse DNA da instituição, está aí prosperando fortemente. Ivânio, no ISGH, a inovação é quase uma razão da existência do ISGH. Eu digo muitas vezes que, e foi uma fala sua certa vez, parece que dá sentido, né, à própria instituição, principalmente no que se refere muito aos mecanismos de gestão. Inovação em gestão é algo que a gente pode qualificar mesmo dentro da sua rotina, é aquilo que a sua diretoria trabalha muito diretamente devotada a essa situação? Isso, Henrique, você conhece muito bem, a gente tem conversado aí ao longo do tempo sobre isso. Muito o ISGH, né, como você mesmo comentou, vem muito desde da sua fundação, lá com a doutora Socorro, quando fundou, depois o doutor João, passando pela presidência, Henrique Javi, passando pela presidência, agora o doutor Flávio, né, como os nossos presidentes ao longo do tempo, que sempre nos trouxeram isso também como uma das diretrizes, né, de como caminhar. E o Instituto, eu falo muito isso lá internamente, o Henrique sabe, que é muito do Instituto, que ele é hoje, foi por isso, né, por fazer diferente, por fazer uma gestão diferente, por ter tentado desde o início buscar fazer coisas diferentes, até a gestão de serviço público. Então, teve algumas coisas que no passado foram disruptivas, né? Então, um dos primeiros hospitais públicos a ter acreditação, hoje nós temos o primeiro hospital da América Latina com o AXA, que é uma acreditação que foi, né, conduzida e colaborada muito pela Clara. A Clara esteve conosco lá no Hospital do Sertão Central e nós certificamos o hospital com o AXA. Então, o ISGH sempre buscou, nessas ferramentas de gestão, o seu diferencial. Então, acaba estando no DNA do ISGH. Você inaugura um hospital novo, ele já vai, mesmo sem ter uma definição de que certificação se é uma ONA, se é um AXA, se é um Joint Commission, né, se é um Quimento, mas já entra com esse DNA. Então, a gente já coloca a gestão da qualidade junto, né? Mas não é só a gestão da qualidade, a gente trabalha a gestão da qualidade buscando possibilidades de fazer diferente, de como melhorar os processos. Então, é uma inquietude do ISGH em como fazer diferente. Como é que a gente pode melhorar um processo? Como é que nós podemos melhorar, trazer uma tecnologia nova e incrementar a entrega? Hoje, o nosso sistema de prontuário é próprio. Então, e muito também a colaboração do Henrique na época foi importantíssimo, né, fomentando isso. Então, o sistema de prontuário é próprio. Então, na época foi algo muito diferente. Por que fazer um próprio? Por que você não pega um de mercado? E hoje nós temos uma ferramenta que várias outras instituições têm interesse em utilizar. Então, a ferramenta que os profissionais que utilizam, eles acreditam muito na ferramenta, eles gostam de usar, eles querem usar, eles pedem, quando vão em outro serviço, eles pedem, por que aqui não tem a mesma ferramenta lá do ISGH para utilizar, que é muito boa, é muito acessível, é muito prático, muito voltado para o dia a dia, porque foi criado dentro do hospital, né? Então, na verdade, ele foi criado dentro. É diferente de uma instituição de fora criar e ir algumas vezes no serviço ver como é que funciona, mas o sistema de prontuário do ISGH foi criado dentro. E aí trouxe nele já... de vez em quando eu falo que hoje nós temos uma área de inovação, né, dentro do ISGH. Então, hoje tem um gerente de inovação, tá lá. E aí eu pergunto para ele assim, o nome dele é Fernando, não sei se ele está aí nos ouvindo. E aí eu pergunto, Fernando, será que nós não podemos fazer isso diferente? Ele, Ivânio, já tem, nós fizemos. Ainda não está funcionando, não estamos usando ainda por conta de alguma coisa que ainda falta, mas tem. Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática. Então, às vezes até a gente pensa que pode trazer algo novo, claro que pode mesmo, mas muito já foi pensado, muito nessa iniciativa do ISGH de fazer, de acontecer, fazer diferente, trabalhar na mudança dos processos, na melhoria dos processos, melhoria contínua, vamos melhorar. O que a gente está fazendo pode melhorar? Pode, né? Até as pessoas brincam comigo assim, Ivânio, está tudo bom? Aí está tudo ótimo, se melhorar estraga, não. Tudo que está bom pode melhorar mais um pouco, não tem problema. Então, é muito disso. A cultura que a gente tenta trazer, né, entregar, fazer acontecer dentro do Instituto, essa cultura, sabe, de estar aberto para inovar. Nós atraímos nessa iniciativa muitos parceiros,
Como o Instituto é uma OSS, nós não temos fins lucrativos, nós trabalhamos em prol realmente da sociedade, de trazer um trabalho diferente mesmo, esse é o intuito, está dentro do propósito do Instituto. Então, nós atraímos muitas possibilidades, muitos parceiros. As universidades, né, tanto do Estado como de outros estados, e algumas de fora do país, querem estar conosco, querendo ajudar, querendo participar, sem interesse, claro, financeiro, mas querendo estar junto, entregar. As instituições, né, como FEComércio, como a FIEC, todos querem estar junto, CDL, todos querem estar junto do ISH, com esse intuito, né, de somar, de ajudar, de trabalhar em prol dessa entrega diferente, porque sabe que o ISH tem isso, ele gosta disso, né? Então o ISH tem isso como cultura, como o Henrique disse, né? Então vamos fazer, o que nós podemos aperfeiçoar alguma coisa que acontece? É um processo, podemos melhorar esse processo, para a entrega final, como o Xander falou, o nosso cliente final, essa melhoria do processo vai gerar que impacto lá no final? O incremento dessa nossa nova tecnologia vai gerar que impacto? Aí a gente lembra do capacete Elmo, que o ISH participou lá no Hospital Leonardo da Vinci, talvez o Brasil todo tenha escutado, que foi uma iniciativa em conjunto, na Escola de Saúde Pública aqui do Ceará, junto com a Federação da Indústria, fomentando a indústria para a construção do capacete, aí trouxe uma indústria para estar junto do projeto, algumas outras faculdades, e o campo de teste era um hospital gerido pelo ISH, que é o Leonardo da Vinci. E aí de lá saiu o capacete Elmo, que está no Brasil inteiro, já tem sido utilizado no Brasil inteiro, e agora, soube agora no evento da FEComércio, que tem o mini, eu não lembro mais o nome, a gente pode lembrar aí, que era o Elminho, desculpe. O Elminho está em projeto, soube agora, né, Henrique, que o Elminho está em projeto, e isso é muito interessante, mas muito por isso, o campo está aberto, como o Xander falou, eu estive lá no HC, no finalzinho do ano passado, vendo o distrito de inovação deles, e aí conversando lá internamente com eles, e aí eles falaram que muito do HC, muito desse distrito, eles funcionam também como uma incubadora, né? Eles têm vários projetos, várias startups lá sendo incubadas, e aí ele disse que é muito isso, ele tem um campo aberto, ele tem lá um hospital imenso, com várias possibilidades, várias dores. Então, quais as dores nós podemos, a partir daquelas startups que estão interessadas em trazer, né, essas soluções, o que a gente pode fomentar? E é muito isso, claro que a gente não tem a pretensão de ser um HC, não é isso, mas a gente está aberto a isso. Então, o ISH ele tem hoje estado aberto a essas possibilidades e recebendo esses parceiros para que a gente possa entregar cada vez mais e melhor. Sem som, Henrique, está sem som. Henrique, sem som, Henrique. Foi mal. Ouvindo-os falar aqui, já se justifica que o tantão de like que a gente está recebendo, a gente está aqui com mais de 15 estados participando aqui conosco, e o pessoal só elogio para vocês, e agradecimento também. E, obviamente, no meio de tudo isso, vem pergunta também, né? Para poder a gente botar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui uma do Josimar Souza, né? O administrador que está perguntando, e aí eu vou direcionar para você, Xander. Inovação é possível numa empresa de cultura familiar, de uma organização familiar? Dá para inovar dentro desse contexto? E aí ele complementa um pouquinho também, e especificamente uma estrutura familiar na área de saúde, um hospital, por exemplo, que tenha essa constituição, essa administração de organização familiar. O que você me diz, Xander? Totalmente. Precisa ter o primeiro agente, né? Então, tem que ter o agente da mudança, tem que ter alguém ou que foi picado pelo bichinho ou que nasceu chipado. Adorei a tua colocação, Henrique. Mas sim, totalmente é possível. O que acontece? A gente estamos até trabalhando com uma empresa que é a Brenks, que é uma plataforma de gestão de inovações, e dentro dela a gente fez um acordo de entrar pela nossa incubadora, onde a gente ia colocar expertise. E ali dentro, eu já vou respondendo a tua pergunta especificamente, como é que você leva a inovação para uma estrutura familiar? Com estudo de viabilidade, com números,
com projeção, com risco. Perfeito. Né? É quantificado. Obviamente, você derruba qualquer, e não é só na instituição familiar ou qualquer outra instituição. Você justifica a inovação com um número. Né? Então, assim, você tem que aceitar, muitas vezes, o risco em si. O que acontece? Existe alguns movimentos de inovação de empresas familiares. Eu até sugiro que o nosso colega, o nosso amigo que fez a pergunta, ele busque algo assim nessa linha, porque já tem muita empresa, tem muita gente pensando de como entrar em organizações familiares e apoiar nesse movimento de inovação. Né? Ontem, até especificamente, eu estava com uma pessoa que ela basicamente ela é disruptiva especificamente nesses contextos de inovação familiar, né? E empresas que têm um mindset ainda um pouco mais fechado. Enfim, eu penso que sim, é totalmente factível e possível. Eu acho que a primeira, para picar, para deixar o bichinho da inovação picar todos dentro de uma instituição como essa, primeiro você entrega, faz uma inovação, faz com números, e aí depois isso vai entrar muito mais fácil, aí depois você asfalta o caminho e depois aí é só continuar. Perfeito, Chandler. Nós temos aqui da Michele Soeiro de Oliveira. Muito obrigado, Michele. E eu vou aqui bem para o ISGH, Rivânio. Qual foi o maior desafio no processo de acreditação do ISGH? Essa pergunta aqui, alguns podem verificar, porque o processo de acreditação, talvez seja nas últimas 3 décadas, tenha sido uma das grandes inovações para incrementar a segurança, centrar no paciente, ter um novo olhar, né, sobre esse processo de hospitalar em especial. E aí, Rivânio, qual foi o maior desafio durante o processo de acreditação no ISGH? Excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. Eu vou até ampliar um pouco, Henrique, e, claro, a resposta que eu vou dar não vai ser só do ISGH. Eu participei do processo de acreditação da ONU em algumas instituições, não só no ISGH, e eu posso até colocar da ISO para cá. Eu tive algumas instituições que nós certificamos na ISO, tive algumas que foi ONU, tive algumas que foi PALC, agora o AXA, tive também PCI DSS, que é uma certificação voltada para o mercado financeiro, e a maioria delas é a mesma resposta entre as dificuldades. Somos nós, somos pessoas, para mim, tá? Então, eu não digo nós porque nós somos os fomentadores, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Uma vez uma avaliadora chegou para um médico nosso, que a gente já tinha, né, trabalhado a acreditação, a cultura dentro da instituição, e aí o médico respondeu, né, ela perguntou assim para ele, doutor, o senhor sabe o que é acreditação? Aí ele olhou para ela assim, eu acredito, e virou as costas e saiu andando. Então, é um grande desafio. Eu tive conversando várias vezes com o pessoal do IQG, com o pessoal do IBS, com as instituições que nós temos conhecimento e trabalhamos no dia a dia com os avaliadores, e a resposta sempre deles, eu não sei se a Clara vai dizer a mesma coisa, mas sempre deles foi isso que me disseram. Fiz as formações também de avaliador e sempre a resposta era essa. Então, a gente precisa encontrar a forma certa de chegar a todo mundo, sabe? De levar essa cultura que as pessoas precisam acreditar de fato. As pessoas precisam estar nessa sintonia, porque se elas não estiverem nessa sintonia, aí é onde tem a dificuldade. Porque o grupo gestor também, né, claro? Então, claro que tem que ser da alta direção, tem que acreditar, e toda a equipe está lá embaixo, porque todos fazem acreditação, né? Eu lembro que uma das avaliações, a gente ia passando com a avaliadora, aí tinha uma moça da limpeza, aí ela falou, Rivânio, espera um pouquinho, aí eu vou parar e vou conversar com essa senhora que está limpando. Vocês acham que não tem? Todo mundo que está envolvido? Todo mundo não faz acreditação? Será que aquela senhora que está fazendo a limpeza, ela não faz acreditação? E ela foi abordada e a senhora fez as perguntas, e a maior felicidade que eu tive foi que ela respondeu e que ela mostrou que tinha sintonia. Mas o maior desafio é realmente esse. Eu já tive instituições que tinham emperrado no nível 1, não conseguia sair do nível 1, não conseguia. A gente teve que fazer um trabalho, chamei todo mundo, criei multiplicadores, fazendo que nem o Oscar Motamura falou lá no evento, né, Henrique, da FEComércio, lá no fórum.
Então, fiz um mutirão, elegi uma quantidade de pessoas que eram os multiplicadores. Esses multiplicadores saíram em campo para chegar em todo mundo, para que a gente pudesse fazer. E é muito isso, viu? Eu acho que a resposta geral, em todos os lugares que eu estive, está nas pessoas. Meus amigos, assim, é uma pena a gente estar chegando no finalzinho aqui da nossa mesa, porque acho que dava a gente passar aqui o sábado inteiro conversando e garantindo aqui, a turma está só mandando pergunta, mas infelizmente a gente não tem condição de fazê-las todas, mas não se preocupem, viu? Todos que fizeram pergunta aqui, a gente vai mandar para o Rivânio, para o Chander, e se possível a organização do evento vai devolvê-los aí para não deixar nenhuma dúvida. E agora, sim, fica aqui um super agradecimento. Já vocês engrandeceram muito essa temática, sem dúvida nenhuma, aguçaram também a curiosidade. Eu tenho certeza que devem ter mecanismos das pessoas conhecerem mais sobre o ISGH, sobre o Hospital Dona Helena, sobre as suas áreas de estratégia e inovação, e, sem dúvida nenhuma, vão ser procurados, viu? Vocês agora estão para o mundo aí, nessa projeção que o Sequali está permitindo para vocês observarem. E aí, meus amigos, eu queria deixar aqui 1 minuto para cada um, para vocês fazerem aí as considerações finais, e, sem dúvida nenhuma, ter a certeza de que vocês só brilhantaram aqui esse momento nosso. E aí eu começo com você, Chander. Bom, para nós é de grande importância ter uma parceria com a Sequali. Agradeço também, desde o momento que a gente foi contatado, toda a condução que foi executada. Eu faço o convite para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir na sequência, nos procurem. O parque de diversões está aberto e a gente precisa, e a gente pode fomentar muito, muito, muito as instituições que estão nos procurando e que têm match com o nosso propósito e match com o Hospital Dona Helena em si como um todo, com a saúde do país e com a comunidade em geral. Então, eu deixo mais o meu agradecimento novamente a ti, Henrique. Agradeço também ao ISGH e realmente, assim, parabéns pela condução, parabéns pelo evento. Rivânio, suas considerações. Só 1 minuto, Henrique. Mas... Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Mas, assim, em primeira mão, agradecer demais a Sequali, agradecer o convite inicial lá da Clara, que eu recebi, a condução do Henrique aí como mediador, né, que é um amigo, uma pessoa que a gente tem muito apreço e estima. Eu conheci agora o Chander, né? Então eu dei uma olhada, viu, Chander, lá no Dona Helena, saber quem era. Então, muito bacana conhecer você agora e ver as iniciativas, ouvir as iniciativas, assim, que a gente fica assim, vislumbrado com tanta coisa boa. Ainda mais a gente que gosta de inovar, gosta de fazer diferente. E é muito isso, sabe? A inovação no Instituto, né, no ISGH, também abre-se para, como eu falei para vocês, para as oportunidades de parceria, de troca, tá certo? Entre as instituições, entre pessoas. Então, nós estamos sempre abertos a fazer, a receber as perguntas, como o Henrique falou, mandem as perguntas. Se quiser interagir comigo, com a equipe de inovação, nós temos o maior prazer de recebê-los, de marcar momentos de discussão, tá certo? E de troca, porque eu acho que é isso, a riqueza vem dessa soma entre as pessoas. O Instituto lá nós temos 15 mil funcionários, 11 mil funcionários, e entre terceirizados e cooperados dá mais ou menos uns 15 mil pessoas, e a gente tenta, através dessas pessoas, criar, né, elementos de inovação, de mudança, e é rico quando a gente também interage com instituições de fora, com outros pensamentos, com outras culturas. Eu gosto muito e respeito muito o trabalho do Sandro Magaldi e do Salib. Eu fiz a formação de conselheiro justamente de inovação, então sou conselheiro de inovação de algumas startups, e eu fiz com ele. Eu gosto muito do conceito dele de motor 1 e motor 2, né? Então a gente tenta trabalhar lá no ISGH muito isso, trabalhar o motor 1, que é esse que a gente conhece, que funciona, que faz as entregas do nosso dia a dia, e reservar ali, por isso que nós criamos a área de inovação, para trabalhar o motor 2, o que a gente pode fazer diferente. Eu acho que é isso que eu deixo aqui de recado para
para todo mundo que está assistindo, né? O que a gente pode fazer de diferente lá no motor 2, trabalhar o motor 2. O motor 1 nos sustenta, nos dá base para que a gente possa trabalhar o motor 2. Pode ser que em algum momento o motor 2 substitua o motor 1, ninguém sabe. Ou ele seja um a mais para o motor 1. Então, a gente precisa se preparar. Eu acho que toda instituição, não é só da saúde, mas toda instituição deveria ter essa preocupação. Então, muito obrigado. Obrigado a todos aí pela audiência, pelas perguntas, né, por participarem. Obrigado, Henrique, Chander, Clara e ao Sequale. A gratidão é nossa mais uma vez, viu? E sem dúvida nenhuma, isso aqui vai ser só um primeiro de vários encontros que, de repente, certamente a vida há de providenciar para a gente, porque trabalhos magníficos como os de vocês têm que ser observados, acompanhados e, sem dúvida nenhuma, eles devem ser parabenizados todo o tempo, viu? Muito obrigado, Rivane, muito obrigado, Chander, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Me despedir de todos aqui, de todo o Brasil que estão nos assistindo, assim, agradecendo aí pelos vários elogios que foram recebidos aqui para todos que fizeram parte dessa mesa. E agora eu chamo a Clara Taqueno de volta para continuar aí conduzindo da forma super simpática todo esse evento que ela vem fazendo com primazia. Um abração, Clara. Um abraço, muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Rivane, muito obrigada, Chander.